Então, João Pedro vai tentar instalar, o Gabriel Fonseca também, né? Mais alguém já conseguiu, não conseguiu? Bom, pessoal, então vamos dar o início à aula aí. Então, como eu coloquei aqui na programação, eu queria só dar algumas dicas para que as pessoas. Isso aqui está lá tá lá o mural do professor, tá? Até eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui no chat. Pessoal, então aqueles que já conseguiram instalar, mas não apareceu o Power View, então vocês nessa etapa 1, você executa esses 3 programas que estão aí na pasta do Excel e depois esse quarto programa que chama Silverlight. Aí na etapa 2, ele vai mostrar como você habilitar lá no menu o Power View, tá? Então tem um tutorialzinho mostrando aqui, ok? Então isso aqui está lá no mural do professor, na data do dia 13, tá ok? Se tiver alguma dúvida, vocês vão perguntando. Porque mesmo que depois de você executar esses programas, e às vezes ele não fica habilitado, ou seja, não aparece, ou você clica e ele não responde, então você tem que fazer essas etapas aí, tá ok? Então agora eu vou mostrar aqui no Excel. Então, se vocês observarem aqui em cima, eu tenho o Power Pivot instalado aqui, ok? Então, aqueles que já conseguiram já tem o Power Pivot. Às vezes o Power Pivot não aparece, pessoal, e uma das maneiras de você fazer isso, além de seguir aquela regrinha lá, é você clicar Arquivo, Opções, Suplementos, aí tem a opção aqui, Suplementos com, aí você clica o botão Ir, pessoal, a Sara está falando que executou tudo e não apareceu, né? Então, aqui, ó. Além disso, Sara, tem a Setup 2 do tutorial que vai mostrar direitinho. Mas uma das coisas que você tem que fazer também, ó, opções, suplementos, suplementos com, clicar no botão Ir, e aí você seleciona todas as opções aqui e dá OK. Tá? Se isso, mesmo assim, ele não apareceu o Power View, tá? Olha que se eu clicar o Power View, já tem um Power View aqui no meu. Aí você assiste esse videozinho que ele vai mostrar uma coisa que você tem que fazer, que é aqui em opções, tá? Personalizar barras e funções, e aí eu preciso colocar o Power View aqui também. Aí esse videozinho mostra para você, ok? Então tem umas etapas aí, mas hoje a gente não vai usar o Power View, então não dá tempo ainda de a gente tentar resolver isso aí. Mas no final da aula, se houver um tempo disponível, a gente pode compartilhar a tela e mostrar, ok, Sara? Então, se vocês conseguissem agora abrir esse arquivinho que chama Joint Cost 13 de julho, seria muito bom. Assim que vocês abrirem, por favor, dê um ok na tela aí. O Sara, o seu, ele tem já o Power Pivot, ele aparece, só o Power View que não é isso? Vamos tentar ver se no final da aula a gente tenta compartilhar a tela, tá bom?
Bom, pessoal, então o que eu estou pedindo para vocês abrirem o Excel, aí não tem nada a ver com Power Pivot, Power View, nada, é só um Excel normal que a gente vai discutir sobre esse estudo de caso aí. Então é importante que todo mundo tenha aberto essa telinha aí para que a gente possa conversar, ok? Alguém não achou o Excel? Pode perguntar, pode escrever aí. Então, nós estamos no Day 2, pessoal. O Day 2 ele tem uma pastinha com os arquivos do Excel. E aí eu abri aqui o Joint Cost 13 de julho. Ok, pessoal? Podemos dar o início? Então, eu estou supondo aí que as pessoas já têm, na verdade, o Excel já aberto na tela. O Excel que chama Joint Cost 13 de julho, tá? Então, vocês observam aí que a gente está com um estudo de caso sobre apicultura. Para quem não sabe, pessoal, eu sou apicultor amador, então eu tenho algumas abelhinhas aí por aí. Então, se tiver alguma dúvida, a gente vai tirando aqui. Então, a gente observa que, na verdade, a produção do mel na apicultura tem vários subprodutos, por exemplo, o mel, a cera, a própolis e outras coisas mais, né? E se você olhar o estudo de caso aí, a gente observa que os custos gerais aparecem como 65 mil. Se a gente alocar todo esse custo para um subproduto, ele torna esse produto inviável, ou seja, eu não consigo vender. Ok? Então, eu preciso tentar fazer essa alocação de acordo com alguns critérios. No estudo de caso aí, a gente apresentou 2 critérios aí. Então, são 2 critérios. O primeiro deles, na verdade, os 2 deles, eles possuem uma forma de alocar. Então, conforme você usa um ou outro, essa alocação é diferente, ou seja, você traz mais custos para um determinado subproduto, tá? E o que significa isso, pessoal? Significa que a gente precisa fazer análise de cada um. Isso não significa que o meta é mais adequado para todo mundo, pode ser para um determinado atividade, ele é melhor que o outro. Então, aqui no Excel, eu deixei uma coisa bem organizada que eu acho que vocês deviam repetir mais ou menos esse processo. Então, eu coloquei aqui, ó, vendas sem processamento, custa R$3, produzindo 6.600, então são as células que têm valores aqui, né? E essa última célula, é uma célula onde a gente tem a possibilidade de colocar uma fórmula qualquer. E como que a gente coloca a fórmula no Excel? Você digita o símbolo igual, vou mostrar aqui ó, do lado direito, o símbolo igual, deixa eu dar um zoom aqui. Você põe igual, e aí você clica o primeiro e vezes, que é um asterisco, e o segundo, tá? Então essa é a fórmula que a gente usa no Excel, mas sem digitar nada, eu simples clico na célula que eu interessa, ponho o vezes, que é o asterisco, e dou Enter. Assim que eu der Enter, né, aí ele calcula o total aqui. Então lembrando que aqui no Excel um valor, aqui também um valor,
tem alguns campos que é totalização. Olha, aqui é multiplicação, aqui é valor, multiplicação. Aqui é um negócio quando a gente chama de copiar de outro local, você digita o símbolo igual e aí clica na célula que você quer copiar. Então esse é um copiador. Então eu pedi para copiar dessa célula aqui. Então ponho igual e clico nessa célula aqui. Ok? Então a gente vai estar fazendo esse processo. Agora eu queria que a gente fizesse o mesmo processo do lado de cá e eu vou inventar um produto qualquer, né? De tal forma que vocês possam... deixa eu colocar uma cor diferente aqui. Deixa eu colocar as bordas. Então eu vou fazer um produto que vai chamar X. E o custo dele é 6, a produção é 13.200. O custo aqui é 10, também 13.200. Aqui eu vou por 48, aqui 13.200. E eu gostaria que vocês calculassem esses itens que estão em amarelo. Tá? Então aqui são itens que a gente vai colocar fórmulas, tá? Aqui não tem nada. E aqui a gente vai colocar fórmulas. Então lembrando, para colocar fórmula, você digita igual, 1 vezes o outro, que é o asterisco, e pode ser aqui menos, mais, etc. Tal. E eu copiando aqui, na verdade é um saldo de um de outro, de tal forma que você possa fazer tranquilo. Luiz Fernando, dá um zoom, vamos lá. E agora ficou melhor? O Luiz Fernando. Então, o que a gente está trabalhando nesse caso? Então, nós temos que escolher uma forma adequada para poder alocar os custos nos subprodutos. O que chama de joint cost é quando a gente tem dificuldades de fazer essa alocação, né? E se alocar para um só, pode se tornar esse subproduto inviável. Então, a gente precisa achar métodos para alocação desses custos aí. E no caso do estudo de caso, ele propõe 2 métodos aí que vocês vão avaliar, ok? Ok, pessoal? Então eu vou colocar aqui nessa primeiro amarelinho, que é a multiplicação dessas duas coisas aqui. Então primeiro eu clico aqui a célula amarela, aperto igual, aparece lá em cima igual aqui, ó. Né? A partir do momento que aparece aí igual, né? E aí eu clico primeiro, aí ele já põe a fórmula do primeiro, que é a célula C9. Aí eu clico Gustavo. Gustavo, para o negativo sair em parênteses, aí você vai em formatação, tá? Deixa eu colocar aqui, só deixa eu terminar esse aqui, ó. Esse vezes o próximo aqui dá ok. Então, se eu clicar aqui e formatar a célula, então se eu pegar aqui, ó, contábil, moeda, tá vendo? Os números negativos em parênteses, então vai ter várias opções aqui de você colocar, tá? Deixa eu ver contábil aqui. Ver se o contábil ele já coloca. Aqui ele coloca em negativo. Ele pôs negativo aqui, né?
Vamos ver qual que a opção coloca. Deixa eu ver aqui. Aqui é o negativo. Onde que está a formatação aí? Depois eu vejo para você e te falo. Viu, Gustavo? Mas é só aqui em formatação, tá? Botão direito e formatar a célula, tá? Só não estou achando onde estão os parênteses aí. Mas eu acho para você. Então eu coloquei aqui o primeiro, aí eu venho no segundo aqui, dou igual, clico nesse, vezes o próximo aqui, ok. Venho no próximo aqui também, igual, esse aqui, vezes o próximo aqui, também dá ok. Então, sempre quando quiser que o Excel calcule, eu faço isso. Agora eu queria que copiasse esse valor ali de cima. Então eu ponho igual e clico no de cima, ele traz para baixo. O próximo eu queria que pegasse lá de cima, eu clico igual e clico onde eu quero copiar. E esse aqui seria igual 1 menos e clico o próximo 2. Tá? Se eu quiser transformar isso tudo para dinheiro, você vem aqui, olha aqui em cima, tem um símbolo de dinheirinho, aí você clica e ele já passa para dinheiro, tá? Agora, se for uma formatação especial que você quer fazer, botão direito, formatar a célula, aí você vai escolher aqui as opções aqui, ok? Então, esse é mais ou menos um modelo que eu acho bastante adequado que vocês possam trabalhar aí, alocação de custos conjuntos para cada um dos subprodutos da apicultura aí. Pessoal, vocês conseguiram fazer? Se vocês conseguiram fazer, pode falar sim aí no chat. Caso contrário, se não conseguiram, a gente explica de novo. E se por acaso vocês já conseguiram, a gente passa para o próximo arquivo aí, ok? Então, a gente vai passar para o próximo arquivo Excel. O próximo arquivo aí é o vendas, tá? Então, é esse arquivo aqui. Deixa eu colocar aqui, vendas. Esse arquivo que a gente vai trabalhar, tá? Mas a gente não vai fazer dessa forma aqui, tá? Mas a gente vai trabalhar e a gente quer chegar nisso aqui, pessoal. É isso que a gente quer chegar hoje, tá? Então, nós vamos trabalhar nisso aqui. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês fizessem é abaixar esse arquivo, deixar aí na sua área. Nós vamos trabalhar com ele, mas a gente não vai carregar ele direto agora não, tá? Então, eu vou fechar aqui porque eu quero, na verdade, um arquivo Excel em branco. Então, todo mundo abre o Excel em branco. Mas, por favor, já baixe aquele arquivo que chama Fvendas 13 de julho. Não resolvido. O resolvido é para você abrir em casa, caso não tenha dado certo. Então, todo mundo conseguiu abrir aqui um Excel em branco e a gente tem que ir lá em dados, obter dados. Vou dar um zoom aqui. Então, a gente está trabalhando aqui
Primeiro você clica em dados, depois você clica em obter dados, e aí por último você clica em do arquivo, ok? Aí nós vamos abrir aquele arquivo que chama fvendas 13 de julho, ok? Então essa é a etapa, primeiro dados, depois obter dados e de arquivo. Professor Dutra, mas por que eu já não abro direto o arquivo? Pessoal, nós estamos trabalhando com ferramentas de visualização de dados. E uma das características dessa visualização é deixar os dados de uma forma bastante interessante para visualizar, mas não pode ter erros. Então a gente tem que evitar ao máximo, ou seja, tratar os dados antes de mostrar. Então, dessa forma que a gente está fazendo, o que acontece? A gente está olhando os dados com cuidado para ver se a gente não está trazendo lixo. Então, do arquivo ainda a gente não foi lá, Luiz Fernandes, espera só um pouquinho. Então, a gente vem aqui em dados, obter dados, do arquivo, aí a gente vai abrir o arquivo que a gente quer fazer, que é esse fvendas 13 de julho. Tá? E onde está esse, você lá no Day 2 tem uma pasta onde você vai abrir todos os arquivos e vai fazer o download desse arquivo aí, ok? Então o arquivo já tem que já tem que ter feito o download para que a gente possa abrir, tá? A hora que eu fizer isso, eu vou clicar em importar. E aí eu queria que todo mundo tivesse nesse ponto aqui. Tá? Então todo mundo consegue fazer esse processo aí, tá? E agora eu queria mostrar para vocês o que significa essa etapa prévia, o que é importante nessa etapa prévia. É a gente analisar os dados de forma... Então eu abri um Excel em branco, depois fui em dados, obter dados do arquivo e abri esse arquivo que chama fvendas 13 de julho. E assim que abriu essa tela, eu vou escolher a primeira opção. Vocês observam que tanto o primeiro como o segundo são iguais. Eu vou escolher o que tem uma faixinha azul em cima. E aí ele mostra aqui ao lado direito o arquivo aqui. Nós não vamos clicar a opção do meio. No meu caso chama transformar dados, mas pode ser que tenha um outro nome. Então eu vou clicar aqui em transformar dados. Então eu fui lá em dados, obter dados do arquivo e abri o fvendas 13 de julho. Selecionei a primeira opção aqui. Assim que eu selecionei ele do lado direito, colocou todos os dados, aí eu clico transformar dados. Tá? Então vamos dar uma observada nesse transformar dados aqui. Dá uma olhada aqui, pessoal. Então vocês observam, todos aqueles dados, aquelas planilhas estão aqui. Agora o que muda em relação ao Excel? Ele do lado esquerdo do rótulo, ele coloca um símbolozinho, que o símbolo mostra como que ele entendeu aquele dado. Se é letra, se é data ou se é número. Então a gente precisa conferir isso para ver se está certo. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer e a mais importante do processo. Porque se ele lê como um formato diferente, depois a gente não vai conseguir manipular. Então, se ele lê um número com um formato de texto, a gente não consegue manipular de uma forma tão fácil. Então, a gente precisa conferir os dados antes de passar a utilizar as ferramentas de visualização. Ok? Então, vamos dar uma conferida em cada um. O primeiro, data de venda, tem um calendário aqui do lado esquerdo, o estado tem um ABC, é caractere, automóvel também... A potência, veja que é número,
E você observa que o Excel já dá uma dica para você também. Tudo que é texto, ele joga para o lado esquerdo, tudo que é número, ele joga para o lado direito. Quantidade vendida está com 1, 2, 3, que é número, o valor também 1, 2, 3, o vendedor está do lado esquerdo, o cliente também, e o valor total do lado direito, e tem o número 1, 2, 3. Professor Dutra, e se eu precisasse mexer nisso aí? Ao clicar no rótulo, vocês observam aqui em cima que tem tipo de dados. Então, eu posso mudar o tipo de dados em cada um deles, mas sempre clicando no rótulo, e você pode vir aqui e mudar os dados. No caso aqui, não há necessidade de mudar esses dados aqui, não. Ok? Então, é importante aqui que a gente entenda como que a gente fez. Então, eu vou esperar um pouquinho para que as pessoas possam chegar nesse ponto aqui, tá? Se alguém tiver dúvida, pode perguntar. Pessoal, conseguiram chegar até aqui? Pessoal, eu tirei minha imagem aqui porque deu algum problema aí, eu virei um fantasma. Olha como é que ficou, que coisa engraçada. Eu virei um fantasma. Mas sou eu mesmo, viu, pessoal? Clarice, na minha planilha tem um rótulo na parte superior. Qual seria esse rótulo, hein? Clarice, você pegou a planilha lá na pasta do Excel, que é a planilha que chama F-Vendas, 13 de julho? Ah, tá, pessoal. Clarice, está tudo igual, tá tranquilo, é isso aí mesmo. Pessoal, então, o que a gente fez aqui é uma coisa importante aí para que a gente possa... Eu vou tirar essa imagem minha porque está muito estranho. Volto aqui, ó, Antártida. Então, o importante aqui é que a gente dá uma conferida. Uma vez que deu uma conferida, agora que é mais importante aqui, ó. Fechar e carregar. Pessoal, nós precisamos usar essa opção aqui. Não pode usar a primeira por enquanto, tá? É muito importante que a gente faça isso, tá? Quando a gente fizer isso, a gente vai carregar os dados para o Power Pivot, ok? Então, fechar para. E aqui que é o mais importante, pessoal. Aqui é fundamental que vocês façam isso aqui. Escolham essa opção aqui e essa opção aqui, pessoal. Tá? Isso aqui é fundamental que você escolha essas duas opções. Uma vez que vocês fizeram isso, vocês vão dar OK.
Então, o que aconteceu, pessoal? Não aconteceu nada, apareceu só aqui do lado direito F-Vendas. Mas não apareceu mais nada aqui. Pessoal, tranquilo. O fato de ter aparecido aqui do lado direito significa que você está no caminho certo. Tá? E a hora que eu passo o mouse aqui, ele vai mostrar os dados, tudo bonitinho. Então, ele já pegou os dados aqui para mim. Ok? Então, uma vez que ele pegou os dados aqui, a gente está apto a fazer. Então, o que eu fiz lá? Uma vez que eu transformei os dados, eu fui lá e fiz salvar e tem aquela opção para, e aí apareceu isso aqui. Agora sim a gente vai começar a mexer no Power Pivot. Ok? Então a gente vem aqui em Power Pivot e aí clica a opção gerenciar. Tá? Então eu fui Power Pivot e gerenciar. Tá? Então agora ele começa a mostrar, mas lembra que tem uma planilha em branco aqui embaixo que eu não fiz nada com ela. A única coisa que ela difere das tradicionais é que tem um F-Vendas lá em cima e o menu aqui ficou diferente, tá? No Power Pivot ali, né? Então, mas aí o que acontece? Eu tenho os dados aqui de uma forma bonitinha e tem embaixo algumas espaço para que a gente possa fazer alguma coisa. E é aí que a gente vai trabalhar hoje, tá? Então a gente vai trabalhar de que forma? A gente vai incrementar, sempre a gente vai trabalhar com tabela dinâmica, mas a gente vai trabalhar com uma tabela dinâmica que vai ter muito mais funções, muito mais cálculos, é isso que a gente vai fazer aqui. Então nós estamos usando o Power Pivot para fazer uns cálculos mais sofisticados para que possa incorporar na nossa tabela dinâmica. Por exemplo, seria muito legal que a gente tivesse a totalização de compras por estado, por vendedor, por cliente, de uma forma bastante fácil, fazer um gráfico tudo bonitinho, tá? Então a gente vai fazer tudo aqui no Power Pivot, nessa parte de baixo da planilha. Depois que a gente clicou lá, Power Pivot, gerenciar, tá? Então só lembrando quais etapas que a gente fez aqui. Ó, a gente clicou aqui em gerenciar e aí apareceu essa tela toda aqui. Eu cliquei primeiro aqui no Power Pivot, depois eu cliquei segundo aqui, nesse laranja. Aí apareceu essa tela aqui, mas o Excel está lá embaixo, ok? Professor? Pois não. Oi, um aluno veio perguntar que a versão dele é 2016, né, que é o Gustavo. Quem tiver com a versão de 2016, naquela parte de escolher dados, logo no comecinho, não aparece a opção, cadê aqui? Obter dados, aparece diferente os... Mas no segundo menuzinho não aparece? Tem obter dados. Eu acho que tem que apertar, aparece do acesso. Você clica nele e aparece as opções. Então, mas eu não lembro dessa versão, mas o Gustavo, em vez do arquivo, o ícone do lado do arquivo, o que é? Qual é ele? Eu não lembro. Agora, eu acho que se você pegar essas outras fontes, eu acho que deve funcionar. E aí você seleciona o Excel. Ok, pessoal? Então, ok, mas se deu certo, né? Você pegou outras fontes, funcionou, você está com a mesma tela aqui
que a gente está apresentando, é isso, Gustavo? Ótimo. Então, pessoal, agora nós vamos fazer algumas formas. Aí alguém pode perguntar, professor, eu faço tudo isso na tabela dinâmica do Excel, não preciso o Power Pivot. Pessoal, muitas das coisas você realmente consegue, mas aqui a gente vai ter muito mais recursos. E além disso, tem um problema muito sério com a tabela dinâmica. Quando começa a ter muitos dados, 100 mil, 200 mil, 500 mil, 600 mil, você vai ter problema aí. Tá? O que significa isso? Vai travar o seu computador. Então, nós estamos trabalhando falando aqui de Big Data, pessoal. A gente está trabalhando um grande volume de dados. Então, essa ferramenta é muito interessante para que você possa trabalhar nas empresas com dados que vocês vêm acumulando ao longo dos anos. Então, é muito importante esse processo. Então, nós vamos colocar umas fórmulas aqui embaixo. Eu vou somar a quantidade vendida, vou pegar o máximo, o mínimo, e vou também somar o valor total. Eu vou colocar aqui para vocês, no chatzinho, as formas que eu vou usar, tá? Mas eu vou digitá-las todas, de tal forma que vocês possam, mas quem não quiser digitar, está com preguiça, nós vamos usar essas fórmulas aqui, tá bom? Então, sempre, se é embaixo de quantidade vendida, eu vou fazer embaixo dessa coluna. Quando eu clico aqui o mouse embaixo dessa coluna, ele dá a opção de escrever lá em cima, tá? Então, eu vou pôr aqui o total quantidade vendida. Então, eu vou escrever total quantidade vendida. Pessoal, quem não quiser escrever, é só copiar. Aí eu 2 pontos igual, a gente é obrigado a colocar 2 pontos igual. Aí eu vou colocar a função soma em inglês. Aí eu escrevo sum. A hora que eu ponho o S e o U, já aparece a soma. Aí eu dou Enter, ele já abre parênteses para mim e pergunta, o que você quer somar? Eu vou procurar aqui, eu quero somar a quantidade vendida. Aí eu dou 2 cliques, ele só não fecha o parênteses para você. Então eu fecho o parênteses aqui e coloco lá. Tá? E o que acontece aqui, pessoal? Olha aqui, ele já somou para mim. Isso vai ser útil lá na tabela dinâmica depois, agora não. O que mais que eu posso fazer? Eu quero o máximo de vendas e um mínimo de vendas por linha aí, que é só transação. Então, eu clico na linha de baixo e venho aqui e vou escrever máximo vendas em quantidade. 2 pontos igual. E aí, eu vou pôr a função escrever max. Na hora que eu ponho max, ele já aparece max. Aí ele pergunta max de quê? Aí eu dei o Enter, ele abre o parênteses, e aí eu vou procurar a função fvendas, quantidade vendida. Eu dou 2 cliques, ele joga lá, mas faltou o parênteses. Eu fecho o parênteses e dou Enter. Aí como é que eu faço para mínima? Aí eu clico mínima de novo. Se você não quiser digitar, copia lá do chat. Mas eu vou com mínimo vendas quantidade, 2 pontos igual, aí eu ponho a função mínima, e aí eu clico 2 cliques na mínima, ele abre o parênteses para mim e pergunta se é o mínimo do que? Aí eu vou procurar fvendas, quantidade vendida. Fecho o parênteses, e aí deu um mínimo quantidade vendida. E a última função que eu fiz aqui é valor total. Aí eu clico embaixo no valor total e aí eu coloco aqui valor total vendas 2 pontos igual. Aí eu ponho sum e aí eu vou falar para ele somar o valor total vendidas.
fecha parênteses, e aí ele calcula o valor total. E aí, voltou, estava calculando e já calculou o valor total aqui. Se eu quiser colocar esse valor total em formato dinheiro, eu clico aqui e venho aqui e clico a opção dinheiro. Os outros são itens vendidos. Vamos lá ver. Pessoal, para você aumentar a célula, você vai entre uma célula e outra e você observa que o mouse muda, ele fica uma setinha para a direita. Aí você segura o mouse e arrasta ela para fazer maior. Então, eu com o mouse eu chego dessa cruz grande, ele fica duas setinhas, aí eu seguro o mouse e arrasto para a direita. Ok, Clarice? Pessoal, vocês querem que eu repita o processo? É importante aqui que você, antes de a gente passar para a tabela dinâmica, a gente tem esses 4 campos novos que vão estar disponíveis na tabela dinâmica. Vamos repetir todo o processo? O Luiz Fernando, você já conseguiu chegar aqui nessa tela e falta só as fórmulas ou você quer como chegar? Então é só nas fórmulas, é isso? Então vamos lá. Então eu vou apagar aqui. Lembrando, se vocês não quiserem digitar, aí no chatzinho eu coloquei as fórmulas aí, tá bom? Então eu vou clicar aqui embaixo da quantidade vendida porque eu quero totalizar a quantidade vendida, achar o máximo e mínimo. Na hora que eu clico aqui, ele habilita aqui em cima, ó. Tá? Então eu clico aqui embaixo, ele habilita aqui em cima para digitar. Tá? Então eu não digito ali embaixo, embora eu clico aqui, a digitação vem aqui em cima. Aí se você for lá aí eu vou escrever o nome do rótulo, né? Então é total quantidade vendida. Dois pontos igual. Aí eu vou digitar a fórmula de soma. Então tem uma função que é soma. Então eu escrevo S-U-M, que é soma. Aí eu dou Enter, ele abre um parênteses, aí ele pergunta qual é o campo que você quer somar. Eu quero quantidade vendida, fecho o parênteses e dou Enter. Aí ele já calcula. Como não aparece a célula ali, eu tenho que vir aqui entre as duas células e arrastar para ele aparecer. Ah, professor, está dando erro. Então, você vai lá no chatzinho, tá? E aí você digita toda a fórmula aqui, tá? Então eu posso copiar lá do chat e qual que é a fórmula desse primeiro aqui? É isso aqui. Então eu seleciono aqui e jogo lá. Agora eu vou fazer a mesma coisa para as demais. Agora eu vou copiar direto, tá, pessoal? Então eu vou na célula de baixo, ele abre uma opção lá, eu vou lá no chat. E vou copiar em cima dessa nova fórmula. Aí eu vou na linha de baixo, vou copiar lá do chat. Só vou pôr a fórmula de novo aí no chat, tá? Todas as 3. 4, desculpa. Aí o próximo aqui, eu vou colocar lá e dou Enter. Já está pronto. Aí eu vou embaixo de valor total, vou lá no chat, copio a fórmula e valor total, Enter.
Se eu quiser mudar ele para dinheiro, eu seleciono ele e venho aqui no dinheirinho, aplicar formato de moeda. Português. Ok, Luiz Fernando conseguiu? Se não conseguiu, pergunta, não tem problema nenhum. A gente... Ok. Então, pessoal, o que significa isso? O que a gente está mudando em relação ao Excel? A gente está mudando de uma forma que vai ter mais opções lá na tabela dinâmica. E tendo mais opções na tabela dinâmica, significa que a gente tem mais recursos. Então, na hora que a gente terminou esse processo de colocar esses 3 campos novos, a gente vai aqui em tabela dinâmica. Tá? Então, a gente terminou esse processo e a gente vai aqui em tabela dinâmica. Tá? Eu vou clicar aqui em tabela dinâmica, vou dar OK e aparece uma tabela dinâmica aqui. Então, eu vou clicar essa janela aqui para dar mais espaço para a gente fazer gráfico. E aí a pergunta que surge, na verdade, agora, é o que a gente tem que fazer agora. Então, eu vou mostrar para vocês aonde que eu quero que vocês cheguem para que a gente possa inspirar aí novas ideias. Então, é isso que eu gostaria que vocês conseguissem chegar, tá? Então, vamos lá fazer juntos, devagarzinho. Pessoal, eu vou fazer tranquilo. Se vocês acharem que está muito rápido, fala, professor, vai mais devagar, a gente vai fazendo, faz de novo, não tem problema nenhum, tá? Então, nós paramos aqui. Eu queria mostrar para vocês aqui do lado direito... Esse aqui são os campos que a gente vai utilizar. Se a gente fosse fazer tabela dinâmica, aparecia isso aí também. Mas dá uma olhada aqui o que mudou agora. Tá vendo? Tem mais 4 fórmulas aqui. Isso não tinha antes, pessoal. Tá? Então essas 4 fórmulas não existiam. O que a gente está fazendo? A gente está tornando a tabela dinâmica mais sofisticada, com novas fórmulas. Então, a gente vai aprender muitas fórmulas aí para que possa incrementar esse Excel aí. Então, a primeira coisa que a gente observa no desenho lá, deixa eu mostrar aqui de novo, tá vendo? O primeiro são os vendedores. Você já conhece esses vendedores, né? São famosos aí. Então, se a gente quer o vendedor na linha, basta você clicar o vendedor e arrastar para a linha. Tá? Então, como é que eu fiz? Eu vim aqui, arrastei o vendedor para a linha. Agora, se eu quiser colocar, por exemplo, a quantidade vendida, aqui em valores, eu só arrasto a quantidade vendida. Mas lembra que aqui ele está fazendo o total, não só de uma linha, de todas as linhas. Se eu quero saber também em valor quanto que o cara vendeu, está aqui, ó. Quantidade vendida e o valor total. Ok, pessoal? Conseguiram chegar até aqui? Querem que eu repita? Perguntem. Bom, pessoal, então vamos dar continuidade. Então agora, pessoal, está aparecendo tabela dinâmica aqui. Por quê? A única coisa que tem é que a gente vai ter a possibilidade de ter o valor total por corpo, potência, automóveis,
etc. e tal. Então, como que a gente faz o gráfico da tabela dinâmica? A gente clica aqui na tabela dinâmica, né? E vai inserir e gráfico recomendado. Lembraram? E aí, qual tipo de gráfico que a gente vai fazer, pessoal? Coluna, linha. Vamos escolher o coluna para ver como é que fica? Olha, pessoal, vou aumentar um pouquinho mais para que vocês possam ver aqui o resultado. E aí, gostaram? Pessoal, não ficou bom, não. Por que que não ficou bom? Porque os valores, a ordem de grandeza dos valores é muito diferente. Então, um ficou mínimo. Como que a gente resolve esse problema usando o Excel aí? Pessoal, não é esse tipo gráfico mais recomendado. Eu preciso dar delete, seleciono aqui os dados, vai inserir gráficos recomendados e aí você clica em combinação. Aí ele vai pôr aqui coluna agrupada, um linha e outra coluna agrupada. Aí você usa dois eixos, pode ser aqui ou pode ser aqui. Você olha, vê o que você acha mais legal. Aí a hora que eu dou OK aqui, ele vai aparecer os dois dados aqui. Mas ele usa dois eixos. Então, quando os valores forem muito diferentes em termos de ordem de grandeza, você deveria usar essa opção combinada. Aí, uma vez que a gente fez esse gráfico aqui, pessoal, nós podemos mudar um pouquinho. Se eu clicar aqui no gráfico, aparecer as bolinhas em volta aqui, significa que está selecionado. Se eu clicar em Design, aí eu posso escolher vários designs, por exemplo, esse aqui. Então, ele ficou legal. Tá? Agora, lembra que a gente fez uma opção de colocar filtrinhos, que a gente chama de segmentação? A gente clica no gráfico. Quando clica no gráfico, aparecem opções aqui, 3 opções gráfico dinâmico. A gente vai em analisar, e aí tem a opção aqui de inserir segmentação de dados. Tá? Então, é essa opção aqui que a gente vai usar. Vou inserir segmentação. Aí eu posso fazer um monte de filtro que eu quiser. Eu vou fazer um só, tá? Eu vou pegar, por exemplo, o estado. Na hora que eu clicar aqui, aparece o estado. Eu vou colocar aqui do lado direito, tá? E com isso a gente vai poder trabalhar aqui. Olha aqui, ó. Olha o filtrinho. Tá? Então eu escolho o estado. E aí, com isso, eu vou ter a opção aqui de trabalhar isso aqui, tá bom? Agora vamos aqui, pessoal. A gente tem uma coisa bacana que a gente pode fazer aqui. Deixa eu ver aqui. Então, agora, isso aqui é importante vocês prestarem atenção. A gente tem aqui o rótulo de linha, né? São os vendedores aí. E se a gente quisesse fazer mais um gráfico, pessoal? Como que a gente faria? Presta atenção, pessoal, importante aqui. Porque então, olha como que vai ficar, ó. Só para vocês terem uma ideia. São 2 gráficos aqui, tá? Então, olha, eu vou selecionar, vou copiar esses dados aqui, ó. Copiar, pessoal. Copiando aqui, Ctrl C, e vou clicar aqui embaixo, Ctrl V. Então, eu estou copiando o mesmo gráfico para cima e para baixo. Tá? Então, eles têm os mesmos dados na tabela dinâmica. Quando eu clicar aqui embaixo, tá? Eu posso vir aqui e mudar esse valor. Tá vendo? Tá vendedor, eu posso tirar o vendedor e colocar cliente no lugar dele. E olha aqui. Então, eu pus vendedor e pus cliente aqui. Na hora que eu pus cliente, eu posso de novo ir lá inserir, gráfico recomendado, combinação, e escolher uma coluna aí que eu acho legal. Agora dá uma olhada aqui, a gente fez um segundo gráfico aí. Agora, pessoal, dá uma olhada aqui
como que vai ficar o processo. Pessoal, me diga se é macumba ou não é. Olha aqui, Bahia. Ele muda os dois gráficos, pessoal, ao mesmo tempo, e todas as tabelas. Então eu posso ter quantos gráficos eu quiser aqui, ele vai mudando tudo sozinho. Isso que a gente chama de macumba, não, chama dashboard. Tá? Então esse é um negócio bacana de a gente fazer. Ah, não, mas eu quero incluir mais uma segmentação, pessoal. Pessoal, não tem problema. Inserir nova segmentação. Eu quero por automóvel. Dá ok? Vem um novo gráfico aqui. E aí eu quero saber... Pessoal, quando você seleciona alguma coisa aqui, e se você quer tirar o filtro, você vem aqui em cima no canto superior e limpa o filtro. Eu quero só Fiesta, pessoal. Tá lá, Fiesta. Não, eu quero Fiesta do Espírito Santo. Pessoal, é macumba ou não é? Isso aqui é fantástico, pessoal. Eu posso pôr quantos filtros eu quiser aqui. Tá? Pessoal, alguma dúvida até agora? Quer que eu refaça alguma dessas coisas aqui? Por favor, perguntem. Paloma, alguma coisa você acha que eu devo repetir aqui? Alguma dúvida que eles possam ter? Pode falar aí no WhatsApp da Paloma também. Acho Pessoal, que até até que não achei. Eu segui e deu certo. então, pessoal, isso aqui que a gente chama de dashboard, tá? Então, o dashboard nada mais é que são tabelas e gráficos dinâmicos. Dinâmico significa que a gente vai colocando valores aí que a gente pode modificar com o tempo. João Ricardo, a minha segunda segmentação de automóveis não modifica os dois gráficos, somente o primeiro. Boa pergunta, João Ricardo. Observe aqui na minha tela, tem opção aqui, quando você clica analisar, tem filtrar conexões. Verifique se as duas coisas não estão conectadas, não estão selecionadas. Tá? Então, João Ricardo, clica aqui em filtrar. Depois que você clicou em filtrar, você pode dar um atualizar aqui do lado direito, tá bom? E lembrando que a partir do momento que você fez os filtros, você pode tirar os filtros aqui, ó. Nesse botãozinho do canto superior direito, tá bom? Deu certo, ô João Ricardo? Não deu. O João Ricardo, você não quer compartilhar a sua tela, porque, pessoal, agora eu vou tirar mais dúvidas aí. O Paloma pode liberar a frequência e aí a gente tenta resolver esse problema aí. Quando você clicou aqui no filtrar conexões,
Você pode compartilhar a sua tela, ô João Ricardo? Lembra, para compartilhar, você põe apresentar agora, aí pode escolher isso. Tá. Ô João Ricardo, você seleciona o gráfico, um deles, e aí isso. Aí vai lá naquele item lá de filtrar conexões, e aí só tem um. Mas você tem um filtro ou dois? Ah, nesse item tá. Vamos fazer de novo. Apaga esse filtro aí, vamos fazer de novo, esse segundo. Apaga todos, vamos fazer de novo. Apaga os dois filtros, clica nele. Ok. Não, então, faz o gráfico desse primeiro. Põe essa tabela tudo do lado esquerdo, fica mais bonitinho, tá bom? Aí você tem que escolher o eixo secundário aqui, um deles, ok? Isso. Ah, tá bom. Pode ser assim também. Agora esse segundo aí. Ok. Ok. E onde você vai colocar os filtrinhos? Ficou meio cheinho aí, né? Mas tá bom. Então vamos lá. O bom de se colocar de uma forma que você visualize tudo, né? Mas tá bom, vamos lá. Então vamos incluir a segmentação. Você clica numa tabela qualquer e vamos incluir a segmentação no gráfico. Isso. Vamos escolher primeiro o estado. Ok. Vamos testar. Clica em um estado qualquer. Ele só está mexendo um, é isso? Tá, então vamos clicar nesse gráfico aqui, nesse que não está funcionando, clica nele. Agora vamos lá em análise dinâmico, clica filtrar conexões. Coisa estranha, só está aparecendo um deles. Ah, mas só tem um por enquanto, né? Vamos lá para o segundo. Tá estranho. Agora ele só está mexendo no segundo. Está mexendo em todos. Não, só no segundo. Aí seleciona. Isso, agora clica nele. Agora tá. Vamos fazer o outro, mesma coisa no outro. Clica o outro gráfico e vamos lá filtrar conexões.
Já está funcionando tudo já? Ó? Deu certo? É isso. Ah, beleza. Funcionou. É isso aí, João Ricardo. E certinho. Mais alguém, pessoal? Ô, João Ricardo, pode parar a transmissão da tela, compartilhar se tiver mais alguém. Obrigado. Mais alguém? Paloma, então acho que é importante aí que a gente. Opa, tem uma dúvida aqui do Sérgio. Você quer compartilhar aí, Sérgio? Pessoal, pode abrir o microfone aí também, não está gravando mais nada. Ah, não, vou parar a gravação, né, ô Paloma? Pode parar a gravação aí, fazendo favor.